E aí, Dani, boa tarde, tudo bom? Oi, boa tarde, tudo bem e você? Tudo bem, você tá me ouvindo bem? Tô, aham. Tá, ok. Você tá me ouvindo? Também tô te ouvindo bem. Ótimo. Então, muito boa tarde, pessoal que já está entrando aí para acompanhar a nossa live sobre produção de morangos. Eu estou falando aqui com a especialista Daniele Nascimento. Ela é engenheira agrônoma, especialista aí na cultura do morango e também produtora, o que é muito interessante, né, Dani? Que você já mata a cobra ali e mostra o pau, né? Já consegue, Verdade. já consegue colocar na prática aí tudo o que estuda na teoria. Muito legal. Eu vou começar com algumas perguntas, tá, sobre a cultura, de uma forma bem descontraída mesmo. O intuito aqui, pessoal, é a gente passar de forma geral como é que funciona a cultura do morango em estufa. Eu mesma não entendo nada de morango, e não, então até é uma certa curiosidade mesmo para aprender como é que funciona essa cultura aí na estufa. Dani, eu queria que você começasse se apresentando, né? Fique à vontade, e também contando para a gente como é que veio essa decisão de cultivar morango em estufa, né? De onde que veio essa vontade na sua família e se vocês cultivam só morango ou tem outras também culturas. Boa tarde. Oi, boa tarde. Então, eu sou engenheira agrônoma. Eu formei no final de 2018 pela Centro Universitário Campo Real, aqui da minha cidade. É uma faculdade privada. Logo depois, em paralelo aí com o mestrado, eu fiz uma pós em nutrição e fertilidade do solo. No começo de 2019, eu iniciei o mestrado e estou quase concluindo, né? No mestrado, eu trabalho com a cultura do morangueiro, com o melhoramento da cultura do morangueiro. E sobre a gente produzir morango, né, com a família, quando eu estava no sétimo período da faculdade, eu entrei na universidade estadual aqui para fazer iniciação científica. E aí o professor, né, que é meu orientador até hoje, me colocou para trabalhar num experimento com uma moça do mestrado e ela estava trabalhando com a cultura do morangueiro. E aí eu auxiliei ela em todo o manejo aí da cultura, né, no campo. Ela trabalhava no solo, com cultivo em túnel baixo. E aí foi nessa época que eu me apaixonei assim pela cultura e falei, não, é com essa cultura que eu quero trabalhar. E aí os meus pais estavam numa indecisão, eles trabalhavam com gado leiteiro. Se continuavam, né, com a mesma coisa, minha mãe já estava cansada de fazer isso e tudo mais. E aí eu apresentei, né, a cultura e falei para minha mãe, o que que você acha, né, da gente cultivar morangos e tudo mais. E ela gostou super da ideia. E aí ela se desfez aí, né, das vacas. E aí começamos a trabalhar com a cultura do morangueiro. Já faz 2 anos e pouco aí que a gente está trabalhando com a cultura do morangueiro em sistema semi-hidropônico, né, na estufa, em cultivo protegido. Que legal. Então, o seu trabalho de mestrado é que orientou aí a produção, né? Que interessante. Você que acabou norteando aí Isso, o destino da família. Muito bom. exatamente. E aí, fala pra gente, então, um pouquinho sobre esse trabalho de melhoramento. O que que vocês, dentro da cultura do morango, observam para ter uma cultura melhor, né? Como melhoramento genético. O que que vocês buscam? Acredito. Tamanho, né? Provavelmente. Então, assim, o meu professor, né, o professor Juliano, que é meu orientador, ele já vem com um programa aí de melhoramento do morangueiro há bastante tempo aqui na universidade. E aí eu entrei, o trabalho já estava em andamento quando eu assumi. Um colega meu, o Ricardo, ele fez o mestrado dele em cima dos cruzamentos, colocou os primeiros genótipos ali no campo
e aí selecionou de mil e alguns, não sei exatamente, né, falar a quantidade, mas mais de 1.000 plantas, ele colocou mais de 1.000 híbridos no campo. E aí, a partir desses híbridos, ele selecionou os 40 melhores. E aí, quando eu iniciei o mestrado, né, o professor passou para mim esses 40 genótipos selecionados e eu levei para o campo com a intenção, né, de selecionar aí os 10 melhores, né? E foi isso que aconteceu. Agora a gente já coletou os dados, já finalizou o experimento e né, as variáveis aí, né, que a gente utiliza para estar selecionando os melhores híbridos são o tamanho, né, do fruto. Em primeiro lugar, a produtividade, né? A gente avalia aí se esse híbrido, né, vai ser produtivo, se ele está sendo superior aos, né, aos pais aí, né, que deram origem aos híbridos. E a gente também analisa, avalia a coloração de fruto, firmeza do fruto, grau Brix, né, que seria aí a concentração de açúcares no fruto. São algumas variáveis aí, né, que a gente vai avaliando para poder chegar à conclusão que aqueles são os melhores híbridos, né? Entendi, interessante. E você estava me contando outro dia que a maior parte, até a gente colocou aí como conteúdo no portal, né, que a maior parte das mudas elas são importadas. Essa é uma informação que realmente a gente desconhecia, né? Eu não sabia. E como é que é esse processo de importação, né? É muito difícil? E quais são as cultivares que vocês têm disponível aí para fazer isso? Então, o morango, desde aí da década de 90, está vindo, né, cultivares importados para o Brasil. E a partir disso, tinham alguns programas de melhoramento, mas aí quando começou a entrar essas cultivares importadas, os programas de melhoramento estagnaram e os produtores começaram a utilizar, na maioria das vezes, né, as cultivares importadas. E essas cultivares são importadas por empresas, né? Tem algumas empresas aí, 3 ou 4 empresas que são, né, grandes empresas que importam essas mudas, na maioria das vezes do Chile, da Argentina e da Espanha. E essas mudas, elas vêm, né, para essas empresas e aí os produtores fazem os pedidos e elas são a empresa mesmo que é responsável aí pela distribuição dessas mudas, né? E aí, por que as mudas não são produzidas aqui no Brasil, né? O clima brasileiro, ele não é favorável para estar produzindo mudas aqui. Porque para a produção de mudas, como essas cultivares foram desenvolvidas, né, na maior parte lá na Califórnia, né, as cultivares americanas, né, eu não vou entrar em detalhes aí nas cultivares, mas o clima da região é um clima frio, né? E essas cultivares, elas precisam aí passar por uma vernalização para estar desenvolvendo a latência que chama, que vai acontecendo essa latência aí nas mudas, vai acumular carboidratos e hormônios ali na coroa da planta, que é aonde ficam as reservas, né? E aqui no Brasil a gente não tem essas condições climáticas, essas horas de frio, né, necessárias para estar desenvolvendo essas mudas. Então, por isso que na maioria das vezes é importada, né? 70% aí, digamos, né, aproximadamente, são importadas as mudas utilizadas para o plantio comercial no Brasil. E é por isso que está tendo, né, programas aí, alguns programas, algumas universidades trabalhando, né, em cima disso. Nós falamos aí do meu trabalho de mestrado, para tentar desenvolver uma cultivar adaptada às regiões climáticas brasileiras, né, que não precise estar passando aí por esse processo de vernalização e consiga estar distribuindo, né, comercializando aí uma muda com menor custo para o produtor.
Legal, legal, muito bom. E em relação a essas cultivares que você até mencionou, né? Qual que é a diferença entre elas, assim, as características que você poderia citar? Quando utilizar uma ou outra, Então, né? as cultivares, elas são divididas em dois grupos, que são as cultivares de dia curto, que o que vai interferir, né, nesse grupo é o fotoperíodo e a temperatura. As cultivares de dia curto, elas precisam aí de menos de 14 horas de luz para estar desenvolvendo aí gemas florais, frutos, né? Se essas cultivares forem expostas a mais de 14 horas de luz, elas vão entrar no período vegetativo. Uhum, Ou seja, a gente vai, né, plantar elas ali quando chega as mudas, né? Isso vai variar de cada empresa, mas março, abril, e elas vão produzir ali até os dias começarem ficarem longos, né? Começo de dezembro, e a partir disso elas vão entrar na fase vegetativa. As cultivares neutras, né, que seria o segundo grupo de cultivares aí, elas são independentes ao fotoperíodo, independentes ao comprimento do dia. Então, elas vão estar produzindo aí o ano todo, né? Sem um outro detalhe também das cultivares de dia curto é que elas produzem em picos. Elas dão um pico de produção, param um pouquinho, vem uma nova florada, outro pico de produção, até uhum, acabar o ciclo, né? As uhum, cultivares neutras, não, elas vão ter flores, frutos verdes, frutos maduros, todo ao mesmo tempo, durante o ciclo todo. uhum, Claro que vai chegar uma época do ano ali que vai fazer muito calor, né? A cultura do morangueiro ela tem predominância aí de ser uma cultura, né, de clima mais ameno, de inverno. Então ela vai dar uma parada ali na produção, mas ela não vai ter aquele período, né, aquela fase vegetativa que tem as cultivares de dia curto. uhum. Entendi. Aí, nesse caso, não sei, eu como leiga imagino que seja interessante você pegar a cultivar que tem picos, né? Que você consegue programar a produção. Ou ela tem essa vantagem mesmo ou não? Quando que você escolhe uma ou outra? Então, isso vai depender do objetivo do produtor. Uhum, Por quê? Porque as cultivares de dia curto, elas vão atender ali alguns períodos do ano, né? uhum, Por exemplo, maio, que é, digamos, uma data comemorativa ali, Dia das Mães e tudo mais, né? Que tem uma boa comercialização, essa cultivar vai atender, né? uhum, Mas dezembro, primeiro de ano ali, as cultivares de dia curto não vão estar produzindo, né? uhum, Ao contrário das cultivares neutras. Então, cada cultivar tem suas vantagens, né? Que nem eu uhum, sempre falo, vai depender do objetivo do produtor. Quando você pensa em atender, né, que nem uma rede de supermercados, não é interessante que a cultivar tenha picos, porque você vai ter que estar fornecendo ali, né, a produção de morango semanalmente para o mercado. uhum, Então, assim, vai depender qual nicho que esse produtor vai atuar, né? Que tipo de consumidor ele quer. Então, isso aí é que tem que ser analisado para poder escolher a cultivar. Claro que tem outros fatores também, né? Mas a comercialização é um fator bem importante para estar escolhendo a cultivar. entendi. A maioria trabalha com as duas? Vocês, por exemplo, trabalham com as duas ao mesmo tempo? Não. Não? A gente não trabalha com as duas, né? A gente trabalha com cultivares neutras. O meu trabalho de mestrado também é tentando não, né? Desenvolvendo cultivares neutras, né? Uhum, Até pouco tempo, a maioria das cultivares, né, comercializadas aí, né, no Brasil, eram de dia curto. Agora, o melhoramento genético está desenvolvendo aí cultivares neutras, uhum, né, pensando no produtor produzir o ano todo mesmo, sabe? E aí a gente trabalha na nossa propriedade com duas cultivares, Albion e Monterrey, cultivares neutros. certo, entendi. Ótimo.
Ô Dani, me fala aí, por que que tem produtores que produzem no campo e tem outros que produzem em estufa? Vocês, por exemplo, quando foram fazer a decisão, né? Por que que vocês optaram por produzir em estufa? Então, isso tem muito a ver com o que o produtor está disposto a investir, né? Quando você vai instalar uma cultura no campo, você ali tem um investimento, né, do mulching, né, que seria aquele plástico de cobertura do solo, arcos, um plástico ali para estar fazendo os túneis e tal, adubação, mas assim, nada que seja uma estrutura, por exemplo, como numa estufa, né? Então, digamos que praticamente dobra o investimento quando você vai produzir em estufa. Uhum, Mas assim, você consegue ter um manejo, né, mais um controle ali do manejo na estufa. Você vai conseguir fazer as podas tudo certinho, vai uhum, conseguir manejar os nutrientes ali, né, bem tudo certo para poder produzir, fazer com que a cultivar produza aí no seu máximo potencial, né? uhum, Logicamente que no campo, com um bom manejo, a gente também consegue fazer isso. Mas na maioria dos produtores que optam pelo campo, é porque eles conseguem plantar muita quantidade de planta, né? Então, uhum, hoje mesmo eu estava conversando com um produtor que tem 50 mil plantas no campo, mas é mais comum isso acontecer no campo. uhum, Então, isso é mais assim questão de escolha também, investimento. Os produtores que vêm aí plantando há anos, né? Tem produtores aí que cultivam morango há 20, 30 anos. Antigamente não existia o sistema semi-hidropônico, então eles já são adaptados a esse sistema. E aí uhum, eles, né, preferem ficar no mesmo sistema. E uhum, quem opta por migrar ou instalar mais uma estufa é pensando em agregar valor ao produto, né? Porque quando você produz no semi-hidropônico, como ali é cultivo protegido, você consegue, né, conseguindo aplicar menos agrotóxico, né? Fazer uhum, um controle aí mais detalhado, digamos assim, de controle de pragas e doenças e tudo mais, né? uhum, Cultivo protegido, você consegue ter mais controle do manejo. No uhum. campo, querendo ou não, você já tem que optar, né, por outros meios para estar controlando, né, pragas e doenças aí. Entendi. E já que você entrou aí pelo sistema de semi-hidropônico, como é que é o sistema de adubação? Vocês fazem a fertirrigação junto com... Como que seria esse semi-hidropônico, na verdade? Explica aí pra gente. Então, tem as bancadas, né? E aí Uhum, as plantas elas são plantadas no slab, que a gente chama, que é uhum, aquela bolsa lá de 1 metro, 1,5 metros, que vai ter o substrato, né? Um material inerte ali, fibra de coco, casca de arroz carbonizada, né? Isso uhum, vai variar também da empresa que fornece o substrato. E a gente vai passar ali o caninho de irrigação, né, a fita gotejadora, e vai estar irrigando, né, com água e também fazendo a fertirrigação por essa fita de gotejo. A uhum, fertirrigação pode ser feita de duas maneiras. Ou ela pode ser feita com sais, né, com adubos aí, a partir de uma recomendação, né, de um engenheiro, uma engenheira agrônoma, ou ela pode ser feita também com recomendação também, mas aí com formulados de empresas. Hoje já tem empresas aí especializadas, né, somente que produzem esses formulados especificamente para a cultura do morangueiro. uhum, Então, a gente usa lá na nossa propriedade a adubação, fazemos a parte de irrigação com sais. Por quê? uhum. Porque a gente consegue ter aí um controle, né? Do que você está fornecendo para a planta. Se aparece algum sintoma, você consegue saber, não, eu vou, né, aumentar tal nutriente, diminuir, fazer esse manejo mesmo de nutrientes, né? Uhum. Você falou aí em relação a pragas e doenças, né? A gente tem essa percepção de que
ou essa fama, né, que você pode até confirmar ou não, de que a cultura do morangueiro vai muito defensivo, né, que precisa. Ainda é assim? Como tem evoluído nesse setor essa questão? Então, algumas, né, algumas pragas e doenças aí, como toda a cultura, né, a gente sempre tá tendo problema, né, com algumas, mas assim, patógenos, temos praticamente três, que seria a antracnose, o mofo cinzento, que é causado, né, pelo Botrytis e pelo fungo Botrytis, e a micoesferela, que eu acho que isso todo mundo já conhece, que é aquelas pintinhas que dá na folha do morangueiro. Então, o mais complicado hoje para o manejo é o Botrytis, né, o mofo cinzento, que eu acho que a maioria das pessoas já viu no mercado, quando você compra um morango, que ele tá mofadinho, né, com aquele mofinho cinzento por cima. Então, aquele é Uhum. o Botrytis. Que fica embaixo da E é bandejinha uma ali doença. escondido. Isso. Aham. Uhum. Então, é ali que na principal doença, digamos assim, de pós-colheita, né, da cultura do morangueiro, de difícil controle, se você não faz uma poda adequada, se você deixa muita umidade ali no meio das folhas, né, ele vai acabar sofrendo aí ataque desse fungo. Mas assim, se você tiver um bom manejo, uma nutrição equilibrada, você consegue ter um bom controle da doença. E hoje a gente já tem aí muitos produtos biológicos, né, que a gente pode estar à base de bacilos aí, que você pode estar aplicando semanalmente como uma forma preventiva. Então, não é o problema, não é uma coisa que a gente não tem que aplicar agrotóxico toda semana, sabe? Uhum. Hoje já tem outras tecnologias, né? O controle biológico está aí, né, para nos auxiliar nisso. E aí, em questão de pragas, a gente tem o ácaro rajado, que eu acho que é, assim, a pior, mais do que o Botrytis, porque Uhum. todos os produtores, na maioria das vezes, sofrem bastante com o ataque de ácaro. Uhum. Mas também já tem meios aí biológicos para estar controlando, ácaro predador, produtos também à base aí de fungos biológicos, e a gente só entra tanto para o ataque de patógeno quanto para o ataque de pragas quando já está aí, né, atingindo o dano econômico, digamos assim. Então, Uhum. é mito que a cultura do morangueiro demanda aí muito uso de agrotóxicos. Você consegue fazer um manejo bem interessante usando produtos biológicos. Que legal. E em termos, você citou monitoramento, né? Vocês fazem monitoramento também aí nas estufas e quantas pessoas que trabalham aí com vocês para ajudar nisso? Então, a gente tem duas estufas só, né? Por Uhum. enquanto, 4.000 plantas, não é Uhum. nada comparado com alguns produtores, né? Então, a gente trabalha eu, a minha mãe e o meu pai. E aí, na época que tem que fazer a limpeza mesmo, né? Que tem que estar fazendo poda de limpeza, que tem que estar fazendo algum manejo que não é o da rotina diária, aí a gente contrata, né, alguém aí por dia para estar auxiliando nesse manejo, digamos assim. Ai, que legal. Eu tenho curiosidade de saber, assim, né, como que é o dia a dia da produção. Aí você citou, já citou a questão da poda, né? Como é que é, assim, a rotina básica, que você pode resumir do início do plantio até a colheita? Quais são os tratos, mais ou menos? Então, quando instala a cultura, né, até desenvolver ali a fase vegetativa, é bem tranquila. Você só Uhum, vai ficar monitorando a irrigação, umidade do substrato, não tem muito o que se preocupar, né? O trabalho começa mesmo com os primeiros frutos, uhum, né? Quando começa a colheita, aí também começa a emissão de estolão, que seria aquela ramificaçãozinha que
para produzir uma nova muda, mas como o objetivo é produção de frutos, então tem que estar podando, né, tirando todos esses estolões aí que vão aparecendo. Então, a poda de limpeza consiste em retirar esses estolões, retirar as folhas velhas e retirar aquelas folhas amarelecidas ou com sintoma de doença, né? E aí, essa limpeza é indicado que você faça a cada 20, 25 dias, no máximo um mês, né? Em cultivo protegido. No campo, os produtores não adotam muito esse manejo aí de estar fazendo poda frequentemente, né? Porque eles geralmente plantam aí em grande quantidade, então não é viável eles estar fazendo. Então, eles fazem aí 1, 2 vezes durante o ciclo da cultura. E aí, na fase de colheita, é 2, 3 vezes por semana. Isso vai depender da florada, né? Vai depender aí também, às vezes a gente quer... Hoje é terça, por exemplo, e aí tem um pedido grande lá na sexta-feira, a gente vai deixando para ir colhendo mais perto do pedido. Mas geralmente é 2 a 3 vezes por semana que tem que fazer a colheita. E o que mais que a gente faz? É manejo da irrigação, né? Que isso tem que fazer todos os dias. A irrigação 2 a 3 vezes por dia, fertirrigação pela manhã todos os dias. Eu acho que é mais ou menos isso. E aí o monitoramento você mesmo que dá conta lá de passar, dar uma olhadinha. Isso, né? Você tinha perguntado do monitoramento. Isso, a gente monitoramento de pragas, né? O que a gente consegue estar olhando ali a olho nu, a gente vai fazendo esse monitoramento aí diariamente, mas tem que nem ácaro rajado, que é muito pequenininho, a gente não consegue estar vendo quando a gente vê o sintoma, porque já está praticamente infestado ali as folhas. Então, a gente usa aí uma lente macro. Eu uso, né? Alguns produtores não usam, mas, claro, como a gente, né, estuda e é especialista aí na cultura, a gente tem que, né, fazer o máximo para estar fazendo um manejo aí 100%, digamos assim. Então, 1, 2 vezes por semana, passa na área com a lente macro ali, dando uma olhada nas folhas, ver como está, se tem presença de ácaro ou não. Se tiver, já entra com um produto biológico para estar, né, controlando. Já vai dar uma olhada também na fertirrigação, porque se está uma incidência de ácaro, significa que está tendo algum desequilíbrio, talvez um excesso de nitrogênio. Então, tem que ir fazendo esse monitoramento. Outra coisa é trips também, que é um inseto super pequenininho, que tem que estar monitorando com lente aí, para não deixar aumentar a população de insetos, né? Legal, Dani. E para fechar, a gente está quase meia hora de live aí. Daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas. A gente está com um bom público ao vivo, 21 pessoas. Agradeço aí, pessoal, pelo acompanhamento. Para fechar, Dani, eu queria que você falasse um pouco em relação à produtividade, né? Quanto que é a produtividade e se você puder abrir para a gente a rentabilidade, né, da cultura do morango aí. Você citou que são 3 colheitas por ano? Eu também perdi essa informação. Se você puder repetir 3 também. 3 colheitas por semana. Por semana, doida. 3 colheitas por semana. Sim. Legal. E então, para fechar essas 2 perguntas aí, da produtividade e rentabilidade. Então, segundo pesquisas, né? Vai variar de cultivar para cultivar, mas uma média de produção seria aí de 800 gramas a 1,2 kg por planta por ciclo, né? Então, e a gente não tem como, digamos, mensurar quanto que uma planta produz, né, por ciclo, porque isso demandaria aí uma pesquisa quase que científica, né? Ia ser muito trabalho lá na prática, mas assim, segundo os trabalhos científicos mesmo desenvolvidos aí pelas universidades, é essa média aí de 800 a 1,2 kg por planta, né, durante o ciclo. E aí a questão de rentabilidade, né, financeira,
Isso varia muito também. Varia de região, cada região vai ter um preço por quilo, né? Uhum. Esses dias eu estava conversando com alguns produtores aí lá de Minas Gerais, e lá, como é o estado, né, com maior produção do Brasil, às vezes eles, né, têm um preço muito baixo. Quando tem muito, muito morango, automaticamente o preço vai cair lá embaixo, né? Uhum. Mas aí nas regiões, né, que tem poucos produtores, que a demanda pelo produto é alta, já consegue fazer um preço mais elevado. Aqui na minha região, por exemplo, os produtores conseguem aí pegar R$ 15 o quilo, R$ 20 o quilo, depende do manejo, e também uma coisa que envolve muito é o marketing de comercialização, né? Como a Uhum. gente produz com mudas importadas, já uma qualidade do fruto diferenciado, um manejo diferenciado, uma nutrição diferenciada, pensando aí num fruto, né, um manejo de nutrientes com fruto mais doce, um fruto Uhum. mais firme, com maior durabilidade pós-colheita, tudo isso vai agregando valor no produto, né? Uhum. Então, que nem aqui nós, que nem eu falei, tem produtores que vendem a R$ 15, mas tem produtores que vendem a R$ 20, R$ 24 o quilo. Então, Uhum. isso tudo é agregar valor no produto. A forma que você vende direto para o mercado ou você vende direto para o consumidor final, né? Como é um fruto aí mais eletizado, se você agregar valor, você consegue ter uma boa rentabilidade financeira. Legal. E vocês têm aí, você falou que tem duas estufas, né? Qual que é o tamanho mais ou menos das estufas? 6 por 28 cada estufa, 6 por né? vinte e 6 oito. metros de largura. Que se dá mais ou menos 4.000 plantas, né? Então, 4 pronto, mil pessoal, plantas. ó, quem tá prestando atenção aí, ó, a gente já falou a metragem, a gente já falou a produtividade média por planta, quantas plantas, então se você tá ligado aí, depois você faz a conta, certo? Verdade. Bom, Dani, agora eu vou abrir para o pessoal fazer pergunta, tá? Quem quiser fazer pergunta agora nesses 10 minutinhos finais. E uma curiosidade, dá vontade de lá, como é que é no dia a dia lá? Você pega bastante para comer na hora? Vai ficar louca numa plantação de morango. Então, tem produtores que falam que enjoa, né, de comer morango e tudo mais, mas não enjoa, porque eu como morango o dia inteiro se precisar. Tipo, tá lá 10 horas da manhã, não tomou café ainda, já come morango. Ah, 3 horas da tarde vai lá na estufa, já come o morango. Então, tá embalando morango, tá comendo morango. que delícia, E Dani. isso aí é uma parte gostosa de trabalhar com a cultura, né? Porque a minha mãe sempre fala que o prazer dela é entrar na estufa de manhã e sentir aquele cheiro de morango, né? Ah, Então é uma cultura muito boa de trabalhar. Quando os clientes olham, né, para o morango e falam, esses morangos é muito bom, é saboroso, tipo, tudo isso é gratificante, sabe? ai, que legal. É que nem quando você vai tirar leite da vaca, leva o copinho, né? Eu ia lá, já levava um tubinho de chantilly, assim, ó. Já fazia festa. Pessoal, então tá bom. Eu vou abrir para perguntas aqui. Tem até o Sandro falando que quer perguntar. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Nesses minutinhos finais, então, a gente vai deixar por conta aí de vocês. Estou aguardando aqui as perguntas, tá? Pode perguntar, Sandro. Ah lá, primeira pergunta. Qual que vai passando aqui, ó? Qual o clima Eu ideal? acho que é qual o clima, né? Que é o Isso. ideal para o cultivo. Então, o clima ideal para o cultivo vai variar aí, né? De uma média de 10 a 28 graus, de 10 a 28 graus Celsius é a temperatura ótima, né? A temperatura ideal para o cultivo da cultura do morangueiro. Mas tem regiões aí, né, que fazem aí mais de 30, 35 graus e a cultura vai bem. Isso aí vai muito também da adaptabilidade de cada cultivar. Tem cultivar que vai bem numa região, tem cultivar que não vai. Então aí as universidades vão fazendo estudos, né, nas regiões produtoras
E as empresas também, importadoras de muda, já vão dando essa informação para o produtor. E vão vendo, né, as cultivares aí que se adaptam. Às vezes o produtor instala uma cultivar, mas não gosta, o fruto não tem uma boa durabilidade pós-colheita, aí na próxima vez ele já instala outra, e assim vai fazendo. Como não tem muita pesquisa com a cultura, então tem que ir o produtor mesmo estudando aí as possibilidades. Certo. Eu tô anotando a pergunta do pessoal aqui que vai passando, né? A Natália, ela perguntou sobre volume de descarte. Qual que é o volume médio de descarte para 4.000 plantas, né? Pensando no volume de vocês. Ela está falando em perda, né? Isso. Então, isso vai variar bastante. A gente tem um inseto que causa bastante perda no morango, que é a Drosophila Suzuki, que é uma mosca. E principalmente nessa época do ano aí, que tem bastante infestação dessa praga, acaba perdendo. Mas assim, eu não sei dizer precisamente a quantidade, né? Digamos que de 100 quilos que perde 10, né? Uhum. Não consigo mensurar com precisão assim o quanto que perde, mas se tiver tudo certo, se não tiver ataque de nenhum inseto, se não tiver ataque, né, de infestação aí de algum patógeno, a perda é quase zero, né? É bem pouco que perde. Aí, isso também vai variar do produtor, né? Porque às vezes o produtor tem alguns frutos acabam sendo menores mesmo, né? Então aí ele utiliza para fazer geleia, vende no Uhum. congelado. Eu conheço produtores aí que reclamam, meu Deus, eu perco muito fruto e tal, e eu vejo outros produtores que falam, não, toda a minha produção eu aproveito, eu transformo em geleia, eu transformo em congelado e tudo vira dinheiro. Ai, que legal. Melhor assim. E em relação, foi uma pergunta do Lucas. Quantas plantas por slab e distância entre plantas? Então, isso é outro questionamento. Hoje mesmo eu estava lendo um trabalho sobre isso. Lá na nossa propriedade, em um slab de 1,5 metro, a gente coloca 7 plantas, né? Uhum. Em um slab de 1 metro, a gente coloca 5 plantas. Então, daria 20 centímetros aí, né, de distância de uma planta de outra. Mas, assim, os trabalhos, eles indicam de 25 a 30 centímetros de distância uma planta da outra, né? Mas, como quanto mais planta você colocar no slab, menos slab você vai usar, o produtor acaba aí colocando um monte. Tem produtor que num slab, eu já vi num slab de 1 metro, 8, 10 plantas. Então, esse adensamento aí fica muito também a critério do produtor, sabe? Às vezes, né, os produtores que eu dou assistência técnica, eu tento sempre orientar em deixar um espaçamento legal para a planta conseguir, né, tá ali ocupando um espaço com a raiz, né? E tá desempenhando aí um melhor desenvolvimento. Certo, bacana. Lucas, respondido aí, tá? E duas pessoas, a Silvana e o Ramon, perguntaram sobre controle de ácaro rajado. O que vocês fazem para uma melhor eficiência aí nessa praga? Então, o acro rajado, o que não se deve fazer é precisar de controle, na verdade. Porque a partir do momento que já infestou, que já está aí criando teia, que já está causando dano visual na folha, é porque o bicho está pegando, que nem diz. Então, o interessante é você estar adquirindo aí uma lente macro, né? E tá fazendo esse monitoramento aí 1, 2 vezes por semana. Se tem ácaro, já entrar com ácaro predador ou com um produto biológico, né? Aí tem o Beauveria bassiani, né? O fungo, né? Que ajuda a controlar bem. Aí, se não tiver outra solução e tiver que usar um produto químico, aí tem alguns
não temos muitas moléculas disponíveis também, mas Uhum. alguns a gente consegue estar aplicando e fazer um controle eficiente com químico também, né? Uhum. Os produtos aí químicos, na maioria das vezes, são à base de abametina, né? Para Uhum. controlar um acaricida, para controlar o ácaro. Isso, a gente não tem muitas opções, né, para É produzir. mais, é mais prevenir, Uhum. né? Prevenir. Uma adubação, uma nutrição de plantas equilibrada, né? Cuidar no excesso de nitrogênio e Uhum. cuidar no monitoramento, porque viu o sintoma ali dos primeiros ácaros, está na hora de entrar com controle biológico ou colocar ácaro predador para estar fazendo o controle. Isso aí é muito de monitoramento, né? Depois que infestou aí, complica. Uhum. Ah, é a mesma coisa aqui então, para a cultura aqui do algodão, a mesma coisa. Né? Legal. E teve, desculpa, eu não, acabei não vendo o nome de quem perguntou em relação à altitude. Se tem uma altitude X que precisa para o morango produzir, ou se as cultivares novas, o melhoramento aí deu conta disso daí. Então, Uhum. questão de altitude, agora eu não lembro de cabeça, mas nas Uhum. regiões mais altas, né? Com Uhum. uma maior altitude aí, automaticamente, quando o clima é mais ameno, ele vai produzir melhor, né? Uhum. Por a cultivar ser uma cultivar de clima mais ameno, mas assim, não vai variar muito, é, porque aqui a região é super quente que tal cultivar vai ir bem. Não, né? Uhum. O cultivo, a cultura do morangueiro é predominante aí, né, para regiões mais de clima mais ameno, região, né, que tanto é que as regiões produtoras aí são, né, são mais altas, né, tem um Uhum. clima mais aí que fica aí na faixa de 10 a 30 graus, né? Certo, entendi. Então tá bom, acredito que são essas as dúvidas, né? O pessoal não mandou mais nada depois daquilo. E também estamos chegando aí em 45 minutos de live, então é o tempo que a gente programou mais ou menos para não ficar muito extenso, né? E a gente conseguiu tirar muitas dúvidas aí, deu para ter uma ideia bem bacana de como que é a produção e o dia a dia da cultura do morangueiro. Dani, muito obrigada. Queria te agradecer pela disponibilidade, parabenizar você pelo seu trabalho. A gente se conheceu aí através do mundo digital e deu uma química muito legal logo de cara, né? E fico muito feliz Sim. que você também esteja fazendo parte aí agora do time de conteúdo da Agro Insight. Então, queria agradecer muito, viu? E deixo para você as palavras também para se despedir do pessoal aí, o que você quiser falar. Então, eu que agradeço, né, pela oportunidade aí de poder estar participando. Eu admiro muito o teu trabalho, tanto é que quando eu te encontrei aí nas redes, eu pensei, nossa, era isso, né, que eu estava idealizando, que eu estava buscando. Então, você serviu assim de inspiração para mim, né? E eu Uhum. fico muito feliz de fazer parte, né, agora da, da produção de conteúdo aí para a Green Site e dizer que eu estou, né, à disposição aí para qualquer dúvida sobre a cultura, né? Quem quiser, né, tiver mais alguma dúvida, né, além da live, quiser chamar para conversar, né, sobre a cultura, pode ficar bem à vontade. E aí, quem quiser também, ó, a consultoria particular, entre em contato aí com a Dani, que ela também presta consultoria nessa área, né? Então, É se isso tem. mesmo. Eu presto consultoria Uhum. online para vários produtores. Tenho clientes no Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Uhum. e tudo consultoria online. Então a gente consegue aí tá atendendo, né, produtores aí de diversas regiões do país e dá super certo. Às vezes os produtores mas é, assistência online, como assim? Você tem que vir aqui ver minhas plantas? Mas não, super dá certo. A gente acaba fazendo vídeos, videochamada, fotos. Então, a Uhum. gente consegue fazer um acompanhamento bem legal. Como eu já estou aqui com a cultura instalada
já tenho essa experiência aí, às vezes o produtor me manda, eu não preciso nem de muitas fotos, eu já sei o que está acontecendo, né? Uhum. Então, super funciona, né, a assistência online. Ótimo, maravilha. Então fica aí a dica, pessoal. O Insta da Dani é @dani.nascimento.agro. Então procura lá. Então, muito obrigada por você ter acompanhado até agora. Um grande abraço e boa semana para Dani e para todo mundo aí.